Hoje, assim, as pessoas falam da questão do cancelamento, que é chato, é complicado e tal, mas nessa época o cancelamento era de CPF, né? Era mais... Impressionante fazer humor num contexto político extremamente tenso, porque ninguém sabia se ia ter um retrocesso, Tancredo morreu, e aí os militares tinham toda a movimentação para... Nessa época, assim, ó, uma das dificuldades que a gente vivia para rodar um jornal em gráfica é que as gráficas tinham medo. Claro. As gráficas tinham medo, até porque havia muitos grupos paramilitares que, enfim, você lembra uma época que havia bomba em banca de jornal, sede da OAB, Rio gráfica, sede da OAB. Então as gráficas tinham medo de se associar a qualquer coisa assim que era, na época, considerado subversivo, né? Entendeu? Mas não tinha a menor condição. No contexto, né? Porque depois poderia não acontecer, né? Era o medo de estar e não estar. Né? Quem? As gráficas. A gráfica só tinha medo de estar. Ela não tinha nenhum Ele medo. não sei Ela não, fazia questão de não assinar no expediente, botar onde foi rodado, entendeu? Sabe, eles davam assim, às vezes, vem pegar, mas vem pegar de noite, sabe? Uma coisa assim, a gente pegava a tiragem toda, sabe? Eles tinham o mínimo de contato, porque não queria que ficassem sabendo que foi ali que rodou o jornal. Então, hoje, assim, as pessoas falam da questão do cancelamento, que é chato, é complicado e tal, mas nessa época o cancelamento era de CPF, né? Era mais complicado, né? Era bem mais complicado. Não sei não, se abrir o arquivo do DOPS lá, de repente tá o nome de vocês lá, hein, cara? Não sei não, hein? É possível, até porque a gente foi do Partido Comunista Brasileiro. Então já com certeza. Entendeu? Era tenso, então, um momento até, né? A gente não tinha muita noção dessa tensão. É mesmo? Não tinha noção, porque na verdade que a gente já estava no final da ditadura militar, já havia uma pressão muito grande da sociedade pela redemocratização, então a gente fazia parte desse movimento, dessa novidade, desses novos ares. Então a gente não tinha essa sensação que quem viveu lá 10 anos antes, quem viveu 68, a galera que pegou de 67 em diante, pegou do AI-5 em diante. Médici, pegou o Médici, pegou o Geisel em plena forma, né? A gente pegou ali o último ano do Geisel, o governo Figueiredo, que já era, já até sob a orientação do Golbery e tudo, olha, vamos liberando, não sei o quê. Vamos abrindo que vai dar ruim. A tal da distensão que o Geisel tanto falava e tudo mais. Então, quer dizer, a gente falava até que a gente meio que brincava de revolucionário, né? Sabe? Eu cheguei a ter codinome. Sério? Mentira. Qual era o seu codinome? Eu não me lembro direito. Eu não me lembro. Eu lembro que eu tive, mas assim, é porque não era direto. Foi por uma operação, uma ação que a gente foi ver, porque acontece essa coisa assim da democratização e tal, o movimento estudantil, mas era um movimento muito, muito autoritário, a verdade é essa, entendeu? Então o que acontece? Tinha um encontro, ia rolar um encontro nacional de estudantes de engenharia em Vitória, né? E aí os partidos de esquerda, que todos tinham representação dentro da faculdade, eles queriam conduzir esse encontro de alguma forma. Então, a gente tinha a base do partidão na escola da engenharia, né? Eu, Beto, Madureira, a gente fazia parte. E aí eles, para a gente ter uma hegemonia, eu fui mandado antes do encontro, entendeu? Para me encontrar com os comunistas do resto do Brasil lá, para a gente organizar, entendeu? E dar uma sensação aos caras, ao público, que eles estavam votando alguma coisa, não estavam mandando em porra nenhuma. A gente resolvia tudo com os outros partidos e tal, entendeu?
E aí, para isso, eu tinha que ir antes, né? E era até assim, aí foi aí que eu fui, foi aí que eu tive um nome, um codinome, ficava na casa de um outro cara que tinha um outro codinome, então era engraçado assim que eu... Você não sabe nem na casa de quem você ficou até hoje. Eu falo, não, eu sabia assim, o cara era um sujeito que ele tinha um irmão, os dois irmãos lá em Vitória, como eram poucos, a base era pequena do partido, os caras se matriculavam em vários cursos, né? Então o cara fazia medicina e belas artes, o outro, sabe? O outro engenharia, sei lá o quê, para dominar a coisa, né? E aí eu tinha um codinome, vamos dizer, Bruno, aí o outro cara é Vitor e tal. Quando a gente chegou, meu nome você é o Vitor? Eu sou o Bruno, tá, beleza, tal. Aí passando uma meia hora, eu falei assim, qual é o teu nome? A gente só se chamava de Bruno e Vitor na frente dos outros. Cara, mas assim, é compreensível essa tensão, não só pelo contexto, mas, pô, vocês ainda foram se associar aos cartunistas que saíram do Pasquim, pô, que era um jornal de referência e na resistência. Mas isso tudo eu estou falando, já era um período de redemocratização, então não havia essa tensão. Pelo contrário, eu acho que o que representa a gente foi justamente um momento de uma extrema liberdade, né? Entendeu? Bacana. A redemocratização ali e tal. Tanto que a gente... essa questão do limite do humor é uma coisa que é colocada hoje, que a sociedade questiona se o humor tem limite. Na época, todo mundo queria que não tivesse. Não estava em pauta, entendeu? Porque isso, a gente vivia sob limites. A gente vivia sob limites. Então, tudo que as pessoas queriam era que não houvesse limite. Romper limites, entendeu? Custasse, né, o que fosse, entendeu? Sabe? Então, qualquer piada era aceitável. E tudo porque, pô, a gente passou 20 anos nada, né? sem poder nada. Então, natural que houvesse um período que pudesse tudo. Que a gente estava vivendo já momento assim de respirando novos ares, né? E foi nessa que o TV Pirata e o Cacete do Planeta tiveram no início assim uma liberdade que as pessoas estranhavam, que a TV Globo, que era que sempre foi ligado assim ao governo, à ditadura, concessão, e tudo mais, sabe? Exatamente. Então as pessoas se surpreendiam de como justamente na TV Globo houvesse tanta liberdade para fazer um humor tão anárquico, né? E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!